Olá amigos do conhecimento e vamos a mais um vídeo do canal Aprender é Saber. Afinal, saibam da origem dos impostos, na evolução da humanidade, e sua definição. Na origem dos impostos, o primeiro sistema de tributação conhecido foi o do Antigo Egito, por volta de 3.000 e 2.800 anos, antes de Cristo, e foi durante a primeira dinastia do Antigo Império. Os registros documentais do período afirmam que o faraó realizava uma excursão bienal, ou seja, que se realiza a cada 2 anos, em todo o reino, com a cobrança de receitas fiscais dos seus súditos. Outros registros conhecidos são recibos de celeiros reais, pela compra de cereais, de calcário e de papiros. Registros sobre o princípio da tributação também são descritos na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 47, versículo 24, onde há a seguinte afirmação: há de ser, porém, que no tempo das colheitas dareis a 5ª parte ao faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. José do Egito. José estava dizendo ao povo do Egito como dividir sua cultura, proporcionando uma parte para o faraó, ou seja, segundo o relato, a 5ª parte, 20% da cultura foi o imposto. Mais tarde, no Império Aquemênida, que foi um império iraniano situado no sudoeste da Ásia, e fundado no século VI, a.C., pois um sistema fiscal regulado e sustentável foi introduzido por Dário, o Grande, em 500 anos, a.C., sendo que o sistema de tributação persa foi adaptado para cada satrapia, que significa cada uma das grandes províncias em que estavam divididos o Império dos Persas. Às vezes, havia diferentes impostos entre as 30 satrapias do Império, sendo que cada satrapia era avaliada de acordo com sua suposta produtividade. Era de responsabilidade do sátrapa, ou governante, o recolhimento do montante devido e o seu envio ao imperador, logo após a dedução de seus gastos. As quantidades solicitadas a partir de várias províncias deu uma imagem vívida de seu potencial econômico. Por exemplo, foi avaliado, para a Babilônia, o maior dispêndio em impostos, por quantidade e por variedade de matérias-primas, 1.000 talentos de prata e 4 meses de fornecimento de alimentos para o exército. Para a Índia, uma província com uma grande produção de ouro, foi determinado o fornecimento de ouro em pó, em grande quantidade. O Egito, considerado o celeiro do Império Aquemênida, foi obrigado a fornecer 120.000 medidas de trigo, além de 700 talentos de prata. Em contrapartida, nenhum cidadão persa ou medo pagava imposto. Contudo, eles estavam sujeitos para que, em qualquer momento, serem chamados para servir no exército. Mais tarde, na Índia sob domínio islâmico, os governantes determinaram a cobrança do jizya, um imposto para os não-muçulmanos, e a partir do século XI, sendo que este, anos mais tarde, foi abolido por Akbar. Há vários registros de cobrança de impostos na Europa desde o início do século XVII. Existiam as obrigações feudais, por vezes chamadas de impostos ou tributos feudais, eram uma série de obrigações que primeiramente os servos, que estavam presos às terras dos senhores feudais, e depois os enfiteutas ou arrendatário, aquele que usufrui de um imóvel mediante pagamento de um valor, de um foro, previamente acertado com o proprietário. E mesmo os camponeses e vilões proprietários de terras alodiais, durante a Idade Média na Europa, tinham que pagar obrigatoriamente aos senhores ou ao rei. De início eram satisfeitas em gêneros, mas, pouco a pouco, com o desenvolvimento da produção e do comércio, muitas delas passaram a ser remidas em dinheiro. Durante o período da Revolução Francesa, as alíquotas cobradas na Europa aumentaram drasticamente, na medida em que a guerra civil se prolongava e ficava mais cara. Os governos europeus se tornaram mais centralizados e adeptos de recolhimento de impostos. Este aumento foi maior na Inglaterra, em que a carga tributária aumentou cerca de 85% durante este período. As receitas per capita de impostos cresceram quase 6 vezes ao longo do século XVIII. Na definição de imposto, onde é, do latim impositu, particípio passado de imponere, impor, por como obrigação, é a imposição de um encargo financeiro, ou outro tributo sobre o contribuinte, pessoa física ou jurídica, por um Estado ou o equivalente funcional de um Estado a partir da ocorrência de um fato gerador,
sendo calculado mediante a aplicação de uma alíquota a uma base de cálculo de forma que o não pagamento do mesmo acarreta, irremediavelmente, sanções civis e penais impostas à entidade ou indivíduo não pagador, sob forma de leis. O imposto é uma das espécies do gênero tributo. Diferentemente de outros tributos, como taxas e contribuição de melhoria, é um tributo não vinculado, é devido pelo contribuinte independentemente de qualquer contraprestação por parte do Estado. Os impostos são, frequentemente, divididos em diretos e indiretos. Os impostos diretos são destinados a taxar diretamente o contribuinte, sendo que o principal exemplo deste é o imposto de renda. Os impostos indiretos, entretanto, são repassados ao contribuinte, adicionado ao custo do produto, e o reflexo é sentido no preço final dos produtos. Os impostos indiretos são cobrados em todos os bens adquiridos pelo consumidor. Em tese, os recursos arrecadados pelos governos são revertidos para o bem comum, para investimentos e custeio de bens e serviços públicos, como saúde, segurança e educação. Mas não há vinculação entre receitas de impostos e determinada finalidade, ao contrário do que ocorre com as taxas e a contribuição de melhoria, cujas receitas são vinculadas à prestação de determinado serviço ou realização de determinada obra. Embora a lei obrigue os governos a destinar parcelas mínimas da arrecadação a certos serviços públicos, e em especial de educação e saúde, o pagamento de impostos não confere ao contribuinte qualquer garantia de contrapartida. Se gostou deste vídeo, obrigado por assistir, então deixe seu like, se inscreva no canal e clica no sino das notificações para receber e acompanhar novos conteúdos e até a próxima.